Jesus, amém? Abra a Bíblia de vocês em Romanos 11. Essa palavra, ela foi muito impactante para mim. Eu não lembro o que é que eu estava lendo, o que é que eu estava procurando. E quando eu cheguei nela, isso foi semana passada. Ela me impactou de uma forma que eu não conseguia dormir. Eu não parava de pensar nela, eu não parava de pensar no que isso trouxe para a nossa vida, no que isso fez de nós em relação a Deus. E olha que eu já li muita coisa, mas parecia que eu não tinha visto isso. Foi muito revelador para mim. Romanos 11. Os ramos enxertados. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu nome, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se é a santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles porém foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade, a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. E de outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-lo outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Fecha teu olho. Pai, eu te dou graças por essa palavra. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra muito abençoada, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu me coloco diante do Senhor e dou liberdade ao Senhor para me usar conforme tu queira, Senhor. Pai, até que eu entendi no raso, Senhor, daquilo, Senhor, meu Deus, que o meu próprio entendimento pode ir, mas que a partir de agora o Senhor tome o controle. O Senhor revele, Senhor, o profundo e a riqueza dessa palavra. Revele, Senhor, meu Deus, o poder por detrás da letra, a vida por detrás da letra que ela traz, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu oro, Senhor, para que todos, Senhor, meu Deus, compreendam, Senhor, e entendam a tua palavra. Eu oro para que o Senhor leve cativo cada pensamento no teu trono. Senhor, eu repreendo no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, toda altivez de Satanás, todo engano, todo sofisma, Senhor, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que se levante contra a tua palavra, Senhor, tudo aquilo, toda barreira que Ele estabeleceu nas mentes humanas, Pai. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor coloque por terra, destape os ouvidos físicos e espirituais, tira toda a cegueira hoje, Pai. Senhor Deus poderoso, Senhor, que eles possam compreender a Tua palavra, Senhor. Deus, eu peço ao Senhor que coloque um anjo ministrador da Sua palavra ao lado de cada irmão aqui.
E na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu amarro todos os demônios que entraram neste lugar, que estão escondidos em nome do Senhor Jesus, que vocês sejam amarrados e impedidos de atuar no culto. Vocês não podem impedir o poder da palavra. Vocês não podem impedir que a palavra cure, arabaçu, decai, arabaçu, e liberta esta vida, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que eles sejam expulsos daqui, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu peço teus anjos neste lugar, que o Senhor envie anjos, Pai, anjos com espada de fogo, anjos, Senhor, que comecem a trabalhar a teu favor nessas vidas, Pai, porque eu sei que o Senhor já começou a atuar. Eu sei que eles se derramaram na tua presença. Uns entregaram, urabaçou, decai, Senhor, a tristeza, angústia e cinzas para ti como adoração, Senhor. Mas que hoje, irabaçou, decai, o Senhor os levante, porque há uma promessa do Senhor sobre a vida deles, sobre a minha vida, e ela vai se cumprir, irabaçou, decai, porque tu tens compromisso com a tua palavra, Senhor, porque fomos enxertados no Senhor, meu Deus e meu Pai. Então eu oro para que todo engano e toda barreira caia por terra nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Quando eu comecei a ler essa palavra, enxertados, não lembro o que é que eu estava procurando, o que é que eu estava lendo. Mas quando o Senhor começa a dizer de enxertos, e quando Ele diz assim no começo, acaso tropeçaram para que ficassem caídos, Ele está falando do povo de Israel. Ele está falando do povo que é escolhido dEle. E que se por causa da incredulidade deles, e se eles não tivessem rejeitado Jesus Cristo, talvez nós não teríamos a chance de estar aqui, ou de fazer parte do ramo que é o Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que a gente não tem que se gloriar porque uns foi cortado, ele está dizendo que o povo de Israel, ele está dizendo o povo dele, que ele crê que há salvação, e há salvação também. Mas eu comecei a imaginar o Senhor, desde o começo da queda do homem, desde tudo, e quando ele envia Jesus Cristo, o Senhor já tinha um plano de salvação para a humanidade inteira. Não era só para o povo escolhido dele, que é o povo de Israel. Não era só para eles. O plano já estava escondido nele. O plano já existia. E para que isso acontecesse, às vezes a gente não vai entender mesmo o trabalhar de Deus. Por isso que eu disse que essa palavra impactou. Quando ele diz aqui que por causa de que alguns caíram, nós fomos enxertados. Nós fomos enxertados no Senhor. E aí eu falei assim, enxertados? Tá, eu sei o que é. E eu fui procurar mais ou menos como que é o negócio do ramo lá, que eles fazem uma abertura e eles colocam outro galinho lá, e eles amarram. E naquele galinho lá, ele vai sair um fruto. Porque aquele ramo que é bom, começa a mandar vitamina, proteínas para aquele ramo ruim. E eles se transformam, e eles começam a crescer numa proporção muito grande. E eu vi lá, no que eu busquei para estudar, que quando a colheita não vai bem, eles fazem isso. Então eu entendi, nós não era para estarmos aqui. Não era nós os escolhidos, não era para a gente estar participando da glória de Deus e dessa graça. Mas Jesus, Ele veio para a gente ser enxertado nele. Só através de Jesus Cristo que eu posso ser enxertado com Deus. E aí eu fui ler mais, mas Senhor, eu disse para Ele, eu estou entendendo, mas por que o Senhor endureceu aquele povo? Talvez você olhando, você vai achar que Deus cruel, mas essa era uma forma de amor. É uma forma de amar, é uma forma de dizer, eu me preocupo com vocês também. Porque o plano de salvação, em nenhum momento foi descartado para eles. Tanto que Paulo vai dizer que todo Israel será salvo. Mas quando todos os gentios serão alcançados. E eu comecei a ler mais para trás. E aí eu fui lendo. Aqui no 10, 20, ele diz assim, ó: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos para um povo desobediente e rebelde. E mais para baixo, lá embaixo, no 11:8,
Ele vai dizer assim, ó: deis-lhe um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Eu não sei no seu entender como vai funcionar isso, mas para mim, Deus proporcionou aquilo, Deus fez aquilo por causa de mim, de você hoje, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de adorar o Senhor. Olha o que ele diz lá em cima: fui achado por aqueles que não me procuravam. Aqueles que eram descartados, aqueles que a lei nem dava bola, aquele que eles não faziam parte da tribo, não era circuncidado, que não fazia, ele olhava para você, ele dava valor para você. Quando ele diz assim, ó: fui achado por aqueles que não me procuravam. E ele diz lá, ó, mais para cima, ele vai dizer assim, ó, para cima do 20 aí: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, eu os provocarei a ira, por meio de um povo sem entendimento. Deus estava provocando ciúmes no próprio povo dele. Você sabe por quê? Porque eles tinham a lei, e eu vou ler para você como é que funcionava tudo isso. Vai no 9:30, vira a folhinha aí. A incredulidade de Israel. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça obtiveram uma justiça que vem de fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Ele está falando de Cristo. Ele está falando de fé. Ele está falando que eu só consigo agradar o meu Deus é pela fé. Eu só consigo ser enxertado e fazer parte dessa vida, desse enxerto, pela fé. Eles tinham a lei, eles buscavam a lei, eles entendiam da lei. Era Moisés que escreveu, eles seguiam fielmente, eles temiam sim a Deus. Mas porém eles achavam que era por obras. Se eu fazer tudo certinho, eu vou obter. Eu acho que eu sou o preferido, eu sou o escolhido, então você para mim é nada. E não é assim que Jesus olha para mim e para você, e não é assim que Ele age. Ele está querendo dizer que não é por obras que eu e você somos juntos com Ele, enxertados nele, mas pela fé. E que se eu não tiver fé, Hebreus vai dizer, é impossível que eu agrade a Deus. Talvez você se questione, talvez até hoje você fala, mas Deus, eu fiz tudo certo. Senhor, até hoje o que é que eu errei? Por que é que não aconteceu? Talvez você está buscando justiça de Deus em obras, daquilo que você já fez para Deus, e não é assim que funciona. A Luana falou sobre a mulher aqui do vaso, mas eu não sei onde que está, eu acho que é Mateus que fala sobre a vinha, que ele vai, contrata um de manhã e fala o valor, paga. Chega ao meio-dia, ele contrata e vai fazer o mesmo serviço, só que tempo menor pelo mesmo valor. E chega outra tardinha, ele paga a mesma coisa e trabalha menos. Ele não vê a quantidade daquilo que você faz para obter alguma coisa. Não que ele não te recompense, não é disso que eu estou falando. Talvez você está aí cansada, está desanimada, porque acha que orou a vida inteira, ou porque acha que fez alguma coisa e que Deus não está te atendendo. Pelo contrário, irmão, Ele cumpre a palavra que Ele deu para você. Mas aí eu comecei a pensar, mas peraí, Senhor, se nós fomos enxertados no Senhor, se a gente está junto, se a gente era uma brava, uma oliveira brava, que não era para dar nada, por que então, Senhor, meu Deus e meu Pai, que a gente deixa mesmo de viver as coisas de Deus? Porque a gente deixa de viver aquelas coisas do começo, as promessas dEle e tudo que Ele falou. Ele disse aqui na palavra que é incredulidade. O povo que é escolhido foi incrédulo. E eu falei para Deus, Deus, qual é a raiz da incredulidade? Você não vai acreditar, irmão. Na minha mente eu pensava assim, a raiz da incredulidade é o medo, é a desconfiança, é a dúvida. Não é. E quando eu digo para você que a palavra impacta, eu disse para Deus, meu Deus, Senhor,
Vai lá em João, por favor. Deixa eu achar o meu João aqui, peraí. João 5, 41. A gente se engana. Sabe por quê? Porque a gente não compreende a palavra de Deus. A gente acha que aceitou Jesus, está enxertadinho lá, está tudo certo, pronto, acabou. Não, não está. Você tem que produzir fruto, porque desse enxerto vai sair um brotinho. Eu vi a foto lá, como é que funciona. Sai um brotinho desses dois enxertos. Mas quem sustenta isso é a raiz. Quem que é a raiz? É Cristo, irmão, Deus. É Deus. Talvez você se acha fraco demais. Talvez você se acha sem força. Talvez você acha que não vai dar mais. Saiba que quem te sustenta é a raiz. Não é você que está produzindo, é a raiz que está produzindo em você. E você vai gerar esse fruto. Porque tudo demanda pela raiz. E a raiz é Cristo. E nós fomos enxertados. Quando eu aceitei, quando eu reconheci, quando eu quis, eu fui enxertado imediatamente. E aí começa um processo na minha vida. E aí eu vou produzir, e Ele vai dar vitamina para mim, Ele vai dar nutriente, e Ele vai começar a deixar vigorosa. Ele vai tirar o que é mal, aquilo que vai matar a minha colheita. Porque ela começa a ser transformada pelo Senhor. João 5, 41. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. Vou repetir. Eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm amor de Deus. Quando Ele me rejeita, quando Ele vai me rejeitar, quando Ele vai cortar do ramo, Ele está dizendo incredulidade. E a raiz da incredulidade é o amor de Deus. Se você não tem amor, como é que você vai fazer? Como é que você vai olhar e estudar a palavra de Deus? Como é que você vai ler? E se você não vai aceitar, fala para mim. Duvidar é quando o inimigo manda seta para você, quando você bambeia. Mas incredulidade dá raiz àquilo que eu não conheço do meu Senhor, porque eu não amo. Eu vou pegar o exemplo da moça que deu o vaso aqui de alabastro lá, de alabastro, o vaso de azeite, do perfume, do nardo, e que ela vai derramar nele. Aquilo é amor. Sabe por que é amor? Porque não importa o que eu tenho, não importa o que aconteça, não importa o que eu faça, eu posso sim me entristecer, eu posso sim ficar chateada, eu posso sim achar que as coisas não estão dando certo, mas em todas as coisas eu vou buscar Ele, eu vou confiar nele, vai prevalecer a raiz sobre a minha vida. Como é que eu posso dizer que eu amo o Senhor se eu não consigo obedecer? Como é que eu vou dizer para Ele? Eu vou ler o 39 aí para cima. O 5:39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. É necessário que eu me entregue a Ele. É necessário que eu dê tudo que eu tenho. É necessário que eu estude e me consagre, me derrame sobre Ele. É necessário. Porque senão eu vou seguir metade só disso aqui. Vamos começar numa coisa bem básica. O dízimo. O dízimo é uma ordenança. Então explica para mim por que uns dizimam, outros não. Por que uns vão lá e vai com amor, com alegria, e os outros pensam para dar? Porque eles não confiam no Senhor. Quando o Senhor mostrou para mim que eu estava procurando esse versículo, que Ele estava falando do amor, eu falei, eu não acredito que a raiz da incredulidade está no amor, Senhor. Eu não acredito nisso.
Porque se eu tenho amor, se realmente eu amo a Cristo com tudo aquilo que eu tenho, pode ser ruim, pode ser bom, pode ser uma porcaria dentro de mim ou não, mas eu amo Ele com tudo isso. Impossível que Ele não faça algo a meu favor. Ele falou lá em Romanos: eu fui achado por um povo que não me buscava. Eu fui achado por um povo que não me buscava. Ele foi adorado, as pessoas que não o conheciam se entregaram, amaram Ele do que o povo dele, que conhecia. Muitos versículos o Senhor falava que os conhecia de antemão, significa que Ele já conhecia. E eles não souberam, não alcançaram a justiça. Sabe por quê? Porque a justiça só pode vir pela fé. Ela só pode ser acreditada, imputada para você pela fé. E eu lembrei de Abraão. E eu fui ler. E não tem só Abraão. Irmãos, a gente só foi enxertado porque eles rejeitaram Cristo. Mas não quer dizer que eles não vão ser salvos. Talvez, eu quero trazer para sua casa isso. Talvez você está na raiz, você está enxertado, mas talvez alguém lá dentro não está. E você já está tão desanimado de orar, você já está tão triste, que você descartou. Mas espera aí, se Ele produz o fruto, e se é Ele que produz tudo o que eu faço, é claro que o meu abençoado, abençoada, não sei fulano de quanto, não sei, vai ser enxertado, porque quem tem esse poder é Ele. E quem te renova nisso é Ele, não tem jeito. Essa raiz de você estar enxertado nela, irmãos, não é você que opera nada, não é você que faz nada. Vamos trocar assim do outro lado. Você é um sanguessuga na raiz, porque você está recebendo tudo. É você que está recebendo dele. E você sabe por quê? Amor. Não tem explicação. Não tem explicação. Se Ele diz lá que não é pelas obras, que não é por nada humanamente que você faça, então explica para mim por que Ele te enxertou na raiz. Se você era uma oliveira brava, explica para mim por que Ele me enxertou naquela raiz. Se eu era oliveira brava, se eu não prestava para nada, porque é que Ele vai me enxertar. Porque Ele olha para mim e para você e vê um futuro glorioso. Ele olha para mim e para você e não vê você caída, não vê você desanimada. Ele olha e fala para você: "Ei, vai dar fruto". E o fruto que vai dar vai ser muito melhor que você possa imaginar. Por quê? A raiz que está mirando o outro ramo. E da raiz e o ramo sai um fruto excelente. Se eles, fisicamente, os agricultores, fazem isso para não perder a lavoura, por que é que Deus enxertou você? Porque Ele não quer te perder. Porque Ele não quer que os teus frutos se percam. E é somente nessa raiz. Aí eu comecei a pensar: meu Deus, que coisa grande. Enxertado, Senhor, como que eu nunca vi isso? Eu fui enxertada. E às vezes a gente se comporta como um grande hipócrita para Deus. A gente não tem noção disso. E olha, eu vou dizer algo para você. A adoção de fazer filhos, de se tornar filhos, só pode vir do povo de Israel. Eles têm o poder de adoção. Cristo vem de lá. Só através dele, então nós somos adotados pelo Senhor. Por isso nos tornamos filhos. E você sabe que a cultura deles, o filho adotado tem direito à herança dupla. A cultura dos hebreus. Agora pensa comigo, se tem direito à herança dupla, se é uma cultura e Deus segue à risca aquela cultura, você já parou para pensar o que é que está sobre você? Eu disse para o Senhor: Senhor, então a base de tudo é a fé. Claro. Você não vê Cristo, você não vê Ele pessoalmente, você não vê porque Ele é Espírito. E Ele se faz presente com você, mas talvez dos seus olhos nus você não vê. Então eu preciso crer que realmente eu fui filha, eu sou filha, herdeira e cordeira, vou herdar com todo mundo. Eu preciso crer que Deus vai cumprir aquilo que Ele falou. Eu não estou dizendo aqui que você nunca vai duvidar de Deus, que você nunca vai ter aquela parte assim: meu Deus, eu não aguento mais, eu acho que não vai acontecer. Todo mundo tem isso.
Mas se você olhar para a palavra, na hora você recobra teus sentimentos e fala: não, peraí, é pela fé. Vai lá em Hebreus. Eu falei para Deus: você vai ter que mostrar para mim, Deus. Vai em Hebreus. Então, peraí, tudo que eu tenho com Cristo, tudo que eu possuo, tudo que eu faço, não é por obras, é por graça, favor imerecido e por fé. O Senhor vai dizer lá em Hebreus assim, ó, no 11. Sem fé, o 11:6. Está lá, mas para o finalzinho. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso pegar esse versículo e colocar na geladeira da minha casa. Eu preciso grudar no meu armário. Eu preciso grudar no guarda-roupa. Eu preciso grudar no espelho do banheiro. Porque eu tenho que crer que Ele recompensa. Mesmo que os meus olhos não vejam, eu preciso acreditar nisso. E se eu não transformar isso aqui, eu vou afundar, eu vou morrer. Eu preciso acreditar. Então eu tenho que manter nos meus olhos o tempo todo que a fé, por menor que você possa ter uma fé, por mais baixa que seja, vai se cumprir. Vai se cumprir, porque a palavra dele, eu li para vocês, que Deus diz o quê? Ele cumpre a palavra dele. Eu não estou falando de promessa, irmão, não estou falando do assim diz o Senhor, eu não estou falando daquilo que disseram para você, eu estou falando de Bíblia, eu estou falando de palavra de Deus. Porque se você não se apegar nisso aqui, que é a raiz, você vai ser cortado. Sabe por quê? Porque você vai ser incrédulo. Você vai deixar de acreditar nas coisas de Deus, passar a acreditar nas circunstâncias que te rodeiam. Você vai acreditar mais no diabo do que no que Deus tem na palavra para você, no que Deus disse através de algum profeta. Só que a gente só lembra da profecia. A gente só lembra que assim diz o Senhor, porque você vai ser grande, porque eu vou mudar a tua história. Pega na Bíblia. Pega as pessoas que foram mudadas pela fé. Pega as pessoas que creram na palavra de Deus e que viveram um milagre. Foram todos os israelitas que viveram isso? Não. Mas eu garanto para vocês que os gentios viveram muito mais milagre do que os israelitas. O Senhor disse na palavra dele que ele foi achado por um povo que não conhecia. Jesus andava pregando, ele andava no meio do povo. A Bíblia cita de algum israelita, de algum hebreu, que fazia tudo para Deus, que corria: eu preciso de um milagre. Eles se escondiam, por causa que eles tinham medo, por causa da lei. Eles iam às escondidas com o Senhor, e o povo gentil não, gritava: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, minha filha está miseravelmente endemoniada. Eles gritavam, eles rompiam a multidão, porque eles acreditavam naquilo que Jesus pregava, naquilo que Jesus ensinava. Se eu não acreditar na palavra de Deus, irmão, que é a raiz de tudo, da promessa dele, que a palavra dele, Jeremias vai dizer, que a palavra dele não morre, que vai se cumprir cada palavra, cada vírgula que sai da boca dele. Ele tem compromisso com a palavra. E se eu não meditar nela, se eu não inculcar ela na minha mente, irmãos, dificilmente eu ando. Eu dou 2, 3 passos, eu corro para trás. A gente está numa campanha de família. Qual é a promessa de Deus sobre a tua casa? Que você está cansado. Sobre relacionamento, que é família. Sobre filhos, que é família. Sobre marido, que é família. Sobre esposa, que é família. Se eu não acreditar, se eu, Estela, não acreditar que o Senhor diz que eu e minha casa serviria a Deus, dificilmente ela virá. Porque eu não creio. Eu que sou coluna, que entendo a palavra, não creio. Que dirá os demais? E ele vai dizer lá, ó, vai no 8, 11:8.
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Quando o Senhor me disse isso, eu pensei, Abraão andou na terra sem saber que era a terra dele. Abraão peregrinou sobre a terra apenas obedecendo a palavra e indo por onde Deus falava, sem saber que estava pisando na terra prometida, sem saber que tudo aquilo ali seria dele por herança. Pela obediência da instrução de Deus, Abraão conseguiu realizar tudo que Deus pedira a ele. E acredito que o mais extremo que Deus vai pedir é o filho dele, porque era a promessa no qual Abraão esperava pacientemente por ela. Abraão, se eu olhar com os meus olhos naturais, eu vou dizer assim, impossível ter uma fé igual a Abraão. Depende da tua dificuldade e o grau que você está andando com Deus. Depende muito. Hoje em dia nós podemos dizer assim, poxa, eu conheço Jesus muito mais que Abraão conhecia. Hoje eu tenho acesso às coisas de Jesus que Abraão não conheceu. Hoje eu posso ter um contato muito mais direto. E olha que Abraão foi chamado amigo de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta. Todo mundo era o povo dele na época de Abraão, mas ele falava só com Abraão. Eram os escolhidos, mas ele falava com ele, escolhia as pessoas que ele ia falar. Ele escolhia, ele predestinava alguém e ele cuidava daquela pessoa para crescer, para que ele falasse, para que cumprisse o propósito dele, para fazer as coisas, para demonstrar o poder de Deus sobre a terra. E hoje, ele pode falar comigo e com você no meu secreto, ele pode falar comigo e com você no culto, ele pode falar comigo dirigindo, andando a pé, ele pode falar eu tomando um gole d'água, ele pode falar comigo. O ramo, por causa da incredulidade, fomos enxertados. E o nosso tempo é bem diferente do deles. Porém, eles viveram muito mais milagre do que a gente. Hoje nós temos um acesso muito grande a Cristo, um acesso muito grande ao conhecimento básico humano de Cristo. Mas como a palavra de Deus diz, que eles não iam até o Senhor, eles procuravam a lei. Talvez você está se baseando em meras promessas e não vai buscar Ele de verdade, e não vai pegar o sustento dele, não vai buscar dele o reforço, não vai buscar dele, sabe, o fortalecer de joelhos e pé, para que você permaneça firme até a chegada da tua promessa, até a chegada de se cumprir, porque talvez você está pisando aí na terra prometida e não tem noção que ela é tua, e você está andando murmurando. Eu vou dizer algo para vocês. Todo mundo sabe que a gente está passando por dificuldades, beleza. Eu me lembro muito bem de quando o Senhor entregou naquela vigília e disse assim para mim: estou te dando, né, um dom, colocando para você uma unção de prosperidade. Beleza. Mas até agora, eu não estou vivendo ela. Pelo contrário, eu vou explicar. Porque quando você pensa em prosperidade, você vai pensar assim: poxa, a Estela está sobrando lá. Ah, a Estela, olha, Deus falou que não vai faltar, então está mirando, abriu todas as comportas dos céus. Para eu viver ela, eu tenho que acreditar. E quando eu acredito, eu tenho que colocar minha fé em ação. Mesmo que eu não viva aquilo, porque eu não estou vivendo isso, mas estou vivendo a provisão. Porque eu acredito daquilo que Ele falou. Eu acredito que eu estou caminhando e pisando sim na minha terra prometida, na terra que mana leite e mel. Eu acredito nisso. Eu disse assim para Deus esses dias: Senhor, eu não quero viver desse jeito. Quero mais viver assim, Senhor. Eu não questionei Ele, porque na hora eu nem lembrei da unção que Ele falou lá. Eu disse para Ele: Senhor, eu confio no Senhor. Eu escolho acreditar. Olha o que eu dizia: eu escolho acreditar. Eu escolho, Senhor. Então me ajuda. Se é fé que eu estou precisando, me dá uma porção generosa de fé, Senhor. Porque eu creio, eu escolho acreditar na Tua provisão. A Luana estava fazendo unha. Aí uma pessoa falou assim: ah, Luana, você tem que trabalhar com maquininha, tá, porque as meninas vão pagar no cartão, beleza.
Mas precisa ter uma conta em banco. Mas peraí, não tem conta em banco. Aí a pessoa falou assim, mas você não tem nenhuma poupança? Olha, poupança eu abri 5 anos atrás, quando eu saí da Unerárias, que eu saí, eu abri uma poupança, mas também não movimentei nada. Tirei tudo. Coloquei o fundo, tirei tudo. E eu tinha perdido a senha. Eu tinha que ir lá, falei, eu vou resolver isso, porque quando chegar a tal da maquininha, você vai usar e você tem lá, beleza. E antes de sair de casa, eu disse assim, que eu lembrei de um testemunho da pastora Sinira. Eu lembrei. Eu falei assim, Senhor, bem que já podia ter um dinheirinho lá para mim, né? Isso aí. Mas não vou muito contente, Senhor, para não ficar triste. Beleza, fui lá, peguei outra senha. Tive que passar no caixa, porque era uma senha de letra. Ela falou que é só no caixa. Quando eu chego no caixa, que eu vou abrir a conta, R$1.200. Eu parei. Fiz assim, olhei para a moça. Assim. A moça veio, falei, isso aqui é positivo? Na sua conta? Eu, minha conta. Aí eu fiquei olhando para a tela, não sabia o que eu fazia. Tiro, não tiro, Senhor, o que eu faço com esse dinheiro aqui? O meu carro está com a documentação atrasada. Quando eu disse para o Senhor, Senhor, bem que o Senhor podia prover, né? Já deu tempo, Senhor, tem que andar, eu ando com esse carro. O valor do documento do carro. Eu peguei, eu não tirei o dinheiro, liguei para o meu marido e falei, você não vai acreditar. Ai, a incredulidade já, né? Devia ter falado, Márcio, você não acredita? Ele disse assim, olha, ele teve mais fé do que eu. Tem o dinheiro aí, não tem? Falei, tem. Tem o dinheiro do carro aqui, Márcio? Meu Deus, então tira logo, você já tirou? Falei, não, então tira logo. Falei, e eu não sabia o que eu fazia. Quando eu falo para você de viver providências com Deus, de viver aquilo com Deus, é disso que eu estou falando. Eu falei, Deus, o meu carro está na sua mão, Senhor, você proveu tudo mesmo, Senhor. Não deixa os homens pegar eu não. Né? Então, Senhor, vamos embora. Ele proveu, sabe por quê? Porque ele não vai contra princípio. Agora eu vou falar uma coisa para você. Se eu andar com documentação atrasada, quem está errada não sou eu? Se os guardas me pegar, quem está errada? Por mais que eu fale, não, seu guarda, mas não tem dinheiro. Ele não vai querer saber. Deus não vai burlar nada. Ele não vai contra as leis dele, princípios dele. Ele dá um jeito para você. Ele opera na sua vida de uma forma sobrenatural. 5 anos inativa. Sei lá dele quantas dinheiro lá. No momento exato, ele vai lá. Vou saber, Estela, mas eu acho que é do governo. Não interessa se é do governo ou não. O dinheiro exato estava lá. Estava lá. Quando eu falo para você que realmente viver na provisão de Deus, às vezes você vai ficar naquela coisa assim, meu Deus, está chegando o dia, passou o dia, sei o que eu vou fazer. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Talvez você fale para mim, Estela, mas parece que você ora, acontece. Não, irmão. Às vezes eu choro muito para ele. E eu falo mesmo para ele, Senhor, meu Deus, me dá fé, porque eu quero acreditar, eu quero viver. Senhor, seus homens viveram por fé. E quando ele deu a palavra de enxerto, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia o que eu fazia, eu não conseguia dormir por causa dessa palavra. Senhor, meu Deus, quanta bondade que o Senhor fez. Enxertou, Senhor. Enxertou, me fez filha do Senhor, herdeiro e cordeiro de uma coisa, Senhor, que para eles, se eu olhar direito para eles, só problema para eles. E a gente foi abençoado. Talvez você olhe a sua situação de uma forma totalmente errônea. Você acha que aquela situação não vai dar em nada. Eita, Deus que não é comigo, pelo amor de Deus, o que Deus está fazendo? Por que eu estou passando? Acredita, porque a Bíblia vai dizer que quando a gente ama a Deus, quando a gente busca, tudo, mas tudo vai cooperar. Ele não faz acepção de nada. Ele não vai dizer assim, mas peraí, Estela, só na alegria coopera. Não, é na dor, é na tristeza que ela vai cooperar. É na perda de alguma coisa, é no sofrimento de algo, é na tristeza que eu vou me aprofundar nessa raiz, para que eu não caia, para que eu fique em pé. Porque é na sua fraqueza que Ele vai se revelar, é na sua fraqueza que Ele vai demonstrar um amor a você, e é na sua fraqueza que Ele vai dizer, você é muito mais forte do que você pensa. Porque eu já não tenho mais a minha dependência, já não tenho mais a minha mão, é totalmente as mãos dele. E nada que eu faça muda a situação. Mas irmãos, se você acredita,
Se você crê que você realmente, e você é enxertado nessa raiz, pelo amor de Deus, o que é que Deus não fará por você? O que é que Ele não vai mover a teu favor? Ou você acha que acontece comigo assim, estralar os dedos? Ou você acha que Deus não permite que eu passe por algo? Claro que permite. Claro. Como é que Ele vai sondar o meu coração se está tudo beleza? E talvez é nessa hora que você tem que ajoelhar e pedir fé. Fé é um dom de Deus. Eu quero que você entenda isso. Fé não é nada seu, não é nada humano. É de Deus a fé. E Ele deu uma porção a cada um de nós. Mas se eu não usar ela, se eu não saber, e se eu não chegar e abrir minha boca, Deus, a minha fé, a porção que você deu está pouca. Não está valendo, Senhor. Então aumenta esse trem. Coloca mais fé, Senhor. Mas derrama, abre o balde, derrama de balde, Senhor. Porque eu preciso acreditar no Deus que eu não enxergo, um Deus invisível, que Ele é real para mim. Você sabe que talvez você não testemunha porque você acha que aquilo que Ele fez não tem valor. Se você parar e olhar ao teu redor, se você parar e ver, olhar para a tua vida, sai, sabe como que você enxerga isso? Sai de cena um pouquinho, sai aí do teu corpo um pouquinho e olha tudo que Ele te fez. Eu comecei a dizer a Ele, antes de ver esse dinheiro, que eu estava agindo como uma pessoa ingrata. Porque Ele tem cuidado de mim nos mesmos detalhes. É que a aflição, a angústia da alma não deixa eu enxergar que Deus tem me aparado e feito tudo o que eu necessito e dado mais além. O que mais que eu quero de Deus? Se Ele coloca pneu no meu carro, se Ele tocou no meu carro, no motor que estava só Jesus na causa, ninguém acredita que esse carro está bom, que ele vai embora, belezinha, não falha mais. E agora me dá o documento. O que mais eu quero? Se eu disser que Deus não cuida, eu vou mentir e descaradamente. Sabe por quê? Quando eu faço isso, quando eu minto para Deus que Ele não cuida de mim, quando eu julgo Ele que Ele não faz, é quando eu quero só aquilo e meus olhos estão só naquilo. Quando eu me torno egoísta, como eu me torno hipócrita para Deus e digo para Ele assim, mas peraí, o Senhor não está fazendo as outras coisas? Cadê fulano? Cadê ciclano? Cadê minha puta? Cadê... Mentira, você mente descaradamente para Ele, porque Ele faz. Então muitas vezes você vai ter que orar para Deus na sua sinceridade de alma mesmo e dizer para Ele assim, olha Deus, eu estou quase não acreditando, estou quase desistindo, estou quase querendo sair da Tua presença, mas me dá uma porção de fé. Mesmo eu querendo, mesmo a minha alma gritando, ainda assim na minha inteligência, no meu consciente, porque eu tenho que amar a Deus com tudo isso, com todas essas propriedades que Ele me deu, eu falo para o Senhor que o melhor lugar é estar aqui. Eu tenho que ter uma conversa muito sincera com Ele. Eu tenho que parar de alisar a minha dor, de fazer um chameguinho, de colocar aqui, faz uma casquinha e fica lambendo. Eu tenho que parar com isso, tenho que dizer para Ele, dói no profundo, porque o Senhor não fez aquilo que eu queria. Mas eu sei que eu estou sendo ingrata, Senhor. Então me ajuda a crer. Tira isso de mim. Tira as vendas dos meus olhos. Isso vai ser imputado por você por fé? Ou você acha que Abraão em nenhum momento não foi lá conversar com Deus? Moisés em nenhum momento foi lá ter um tete-a-tete com o pai? Claro que foi. Quantas vezes a Bíblia fala de Deus consolando Abraão, pedindo para Abraão sair para fora e olhar as estrelas do céu, olhar as areias do mar ali, que a descendência dele seria grande. Agora detalhe, Abraão teve muitos filhos. Ele teve mais com Quitina, eu acho que é. Mas da onde veio a descendência? Isaac, Então para de imaginar na sua mente que Deus vai chegar com piriri, parará e piriri, sendo que Ele precisa só de uma coisa, fé. A sua fé para poder operar naquilo que você quer. Ele precisa só de um palitinho de nada para que opere. E você está achando que Ele vai mover ali, fulano, ciclano, vai chegar uma multidão aí. Ele não precisa disso. Ele é Deus, ponto e acabou. Eu vi umas passagens aqui que eu estava conversando assim com o Senhor. E uma coisa até
Ele disse assim para mim, na palavra: eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Eu já parei. Falei, Senhor, eu rejeito quem eu quero. Você tem que entender a soberania de Deus. E toda vez que você entender a soberania de Deus e obedecer, filho, você vai ser tão abençoado que você não faz menção daquilo que você vai contar. Porque eu só posso receber mediante o amor, a fé e a obediência. Caso contrário, eu não consigo. E vem cá, demonstrar amor quando está pisando no teu calo, demonstrar amor quando tem uma ferida bem no profundo, você consegue? Demonstrar para Ele: eu estou firme, uma fé inabalável, Senhor, que pode vir tudo e nada vai abalar. Como são os salmos de Davi. Você consegue? Talvez a sua menção de demonstrar fé inabalável é aquela pessoa que fica parada. Pode vir o vento, dá no peito que não derruba. Pode vir aqui a tempestade que dá aqui e não derruba. A fé inabalada é aquela que eu coloco de joelhos no pé dele e digo para ele: eu não tenho mais forças, mas eu ainda creio. Eu não tenho mais força, mas eu sei que quem luta por mim é o Senhor. Eu não tenho mais força, mas eu sei que isso vai passar, porque quem me justifica é Ele. A justificação vem pela fé. Não adianta você querer fazer por mais ou por menos ou por obras. Ele não vai aceitar. Não adianta você querer: mas eu fiz isso, a gente leu aqui. Ele não aceita a glória humana. E se você acha que é bom o suficiente para fazer tudo, e que é bom, o santinho de Deus, saiba que Ele está te rejeitando. Porque Ele não aceita a glória humana. Ele não aceita essas coisas dos homens. Se você não o conhecer e não vir para cá e não se humilhar para Ele, e não ver e reconhecer a soberania, e não entender dEle o que Ele quer de você, Ele vai te rejeitar. Nossa, Estela, Ele rejeita. Pois é, rejeita. O soberbo, orgulhoso. Tudo aquilo que eu coloco no que sou eu fiz, Ele vai rejeitar. Talvez você está sendo incrédulo e não sabe disso. Talvez você está prestes a ser cortado da rama e não sabe disso. Talvez o Senhor queira te podar e você está achando que, meu Deus do céu. Não. Toda vez que eu me achar e achar que eu sou demais, ou que eu prego demais, ou que eu faço alguma coisa, Ele vai me rejeitar. Ele pode me chamar de filha, de herdeira, de amigo. E se eu tiver soberba, Ele vai me rejeitar. Talvez você não consiga se reconhecer. Por isso você tem que descer e falar com Ele, e deixar que Ele mostre quem verdadeiramente está atuando. Para que você possa subir de uma forma muito sobrenatural, de qual ninguém vai te resistir. Mas eu só consigo descendo. O povo de Israel, soberbo demais. Se o povo dele, ele resistiu. Se o povo dele, ele trouxe muitas coisas contra, por causa da desobediência. Se ele pelejou muitas vezes contra, se ele fez muitas coisas, como Elias orava e o fogo descia e consumia o povo. Se muitas coisas Elias orou e não choveu o povo dele, é porque ele estava resistindo. Ele tinha que fazer aquele povo aprender de alguma forma. Saiba que você não escuta se Deus não te parar. Você não vai conseguir ouvir Deus e ver aquilo que está dentro de você e para o caminho que você está andando se Ele não te parar. E tudo isso eu vou classificar em amor. Para que você não morra, para que você não caia, para que você não se desmorone na frente e dizer que Deus não ouviu você. Talvez você está passando por algo e está achando a pior coisa do mundo que está te acontecendo. Olha direito para a situação. Tem algo muito valioso que Deus quer te ensinar aí, e a tua alma não deixa você entender, tua alma não deixa você saber. O Senhor vai dizer que a palavra dele é muito poderosa, que só ela pode discernir mente e alma. Então fala para mim como é que você está. Você está descendo e deixando, ou você pode até chorar ali. Chora. Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo intercede por mim, por você. Ele sabe orar exatamente o que você precisa. Ele ora com instrução do Pai. Ele vai lá, intercede. Ele e Cristo, que está à direita de Deus Pai.
Mas você não consegue enxergar tudo isso porque você está almático demais, tua alma está prevalecendo. Toda vez que eu quiser ouvir a Deus, eu tenho que sair de cena, eu tenho que me rebaixar, eu tenho que vir diante dele e deixar que ele conduza. Eu vou ler mais um pouquinho. O 9. 11, 8, 9. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto é o edificador, é Deus. Abraão não esperou do homem, Abraão esperou de Deus. Abraão esperou exatamente de Deus. Você pode até falar assim, ô louco, Estela, mas foi 90 anos, 100 e poucos anos para ele receber. Olha direito para a história de Abraão. Olha a peregrinação dele. O cara se tornou rico. Olha direito. Talvez aquela promessa, a promessa que Deus te fez, talvez não esteja no tempo. Mas olha direito o que Ele está cuidando de você nesse caminhar. Olha direito nessa peregrinação sua, o que é que Ele está fazendo. Deus disse assim para Abraão: quem te amaldiçoar, eu vou te amaldiçoar. Quem te abençoar, eu vou te abençoar. As pessoas chegavam, já sabiam que Abraão era o escolhido de Deus. Podia ser um sacerdote, mas ele reconhecia que Deus era na vida de Abraão. Em vez de Abraão abençoar, era ele que queria abençoar Abraão. Porém, a promessa não tinha chegado. E muitas vezes Abraão se abatia, porque não chegou a promessa. Mas Deus animava Abraão, Deus dava presentes a Abraão, Deus dava conquistas a Abraão, Deus fazia tudo que Abraão precisava. Abraão não tinha problemas com, se preocupar, mas está faltando isso. Sempre que faltava, Deus direcionava, ele ouvia. Ele sabia ouvir. Estuda Abraão, aprenda a ouvir. Abraão sabia exatamente as instruções e ia direto. E olha que Abraão fez umas caquinhas por aí. Mesmo assim, a fase mais interessante de Abraão, quando realmente vê que Abraão ouve Deus, é na hora que ele vai entregar o filho dele. Se Abraão não tivesse ouvido aguçado, tinha matado Isaque. Tinha matado Isaque, tinha falado, Deus mandou matar. Deus apenas disse assim, entrega teu filho como sacrifício. E se Abraão não está atento naquele momento, e se Abraão não crê que Deus ia fazer alguma coisa, porque ele conhecia muito bem um amigo que ele tinha matado o filho dele. Talvez você ande em direção e diz, mas Deus disse, espera lá, existem instruções para você seguir e partir. Não é desembestado, Deus não faz nada aleatoriamente, não. Deus faz tudo com ordem e decência. E talvez você não está ouvindo. Você está achando porque Deus deu isso, então eu vou fazer. Busque as orientações dele. Sabe o que é que faz você chegar à bênção? Instruções. Leia a Bíblia. Você vai ver as instruções. E leia também quando eles não ouviram o que aconteceu com eles. Quando eles fizeram segundo as mãozinhas deles. As instruções e a obediência te faz chegar à promessa qual Ele te prometeu. O que você vai viver com Deus vai determinar na sua obediência. Vai determinar naquilo que você crê, que você ama. Vai determinar naquilo que eu vivo para Deus. Caso contrário, não vai acontecer. Você vai patinar. E você vai dizer, para mim nada acontece. Porque para mim é assim. Porque Deus só faz para o outro. Não, Deus não só faz para o outro. Deus faz para você. Ele rejeitou o povo dele por causa de você. Ele não abençoou. Ele colocou um espírito de atordoamento naquele povo por causa de você. E que amor é esse? Que ele disse que nós não prestávamos, que nós não éramos nada, que era erva brava. Ele vai enxertar nele. Que Deus é esse? Que rejeita o povo por causa de um povo desconhecido. Desconhecido entre aspas, porque antemão ele já te conhecia. Eu quero que você entenda que a incredulidade está na base do amor. Se você não ama, você não agrada a Ele. Se você lê a palavra, mas não segue, você não ama. Não adianta vir diante dele e falar, mas Senhor, olha aqui. Demonstre, obedeça, siga as orientações. Você acha que, mas Estela é difícil.
Irmão, eu li uma coisa essa semana. E eu não sei onde foi que eu li, mas eu li. Que talvez há algo de pecado dentro de nós. Há alguma área de pecado que a gente resiste à palavra de Deus. Porque pecado é andar contrário àquilo que Deus quer. Quando eu estou em pecado, eu estou totalmente ao contrário do que Deus está dizendo, que Ele está falando. Você vai na mentalidade, porque prostituiu, porque está bebendo, porque mata, porque não sei o que lá. E isso é andar contrário à vontade de Deus. É andar totalmente contrário naquilo que Deus quer que nós façamos. E talvez você resiste à palavra de Deus porque há algo aqui dentro que não deixa você ir além. Se eu não adorar a Deus de todo o meu ser, e em todo o ser que eu falo, eu vou pegar a parte física para você entender. Se eu não adorar a Deus da minha inteligência humana, se eu não adorar a Deus do meu intelecto, se eu não adorar a Deus da minha visão humana, se eu não adorar a Deus com meus ouvidos humanos, como é que eu vou processar isso no Espírito? Se eu não colocar a minha mente e falar para Ele assim: Senhor, renova a minha mente, para que eu possa comprovar e viver a boa e agradável vontade do Senhor. Você acha que a boa e agradável vontade do Senhor é o quê? Eu vou flutuar no Espírito, vou andar nas nuvens. É viver em concordância e obediência, e gozando, sabe, da paz, do refrigério, das bênçãos do Senhor. É quando alguém te ataca e você dorme e diz assim: eu tenho um pai que cuida de mim. É quando você tem uma dor e diz para Ele: Senhor, está doendo, mas o meu pai tem um bálsamo que vai curar essa dor. E se eu não renovar a minha mente, se eu não renovar todos os dias, se eu não pedir para Ele: Senhor, me ajuda. Eu não posso, Senhor, concordar com as coisas do mundo, Senhor. Eu não posso achar que tudo é normal, senão eu vou entrar fora da agradável vontade dEle. Eu só posso viver isso quando eu quero isso, quando eu deixo Ele mudar isso. Senão eu não vivo. A Luana falou uma coisa que Deus falou comigo: sacrifício vivo no altar. Sacrifício vivo é esse que você veio hoje, quebrada, com o coração dilacerado, querendo falar para Deus: eu vou desistir de tudo porque eu não aguento mais tanta humilhação. Porque, Senhor, meu Deus, o que eu fiz para merecer tudo isso? Mas você está aqui, adorando, viva, saindo voz da tua boca, com o teu pensamento, dizendo para o Senhor: me honra, Senhor, me honra, Senhor. Não quando você acha que você está no Espírito e vai no reteté. Aqui, verdadeiros adoradores da alma. Aquilo que ninguém vê, cinza, eu dou para Ele. Isso. Porque Deus não busca pessoas que cantam bonito. Ele busca pessoas que o adorem verdadeiramente. E se Ele busca é porque está em falta. E quando o Senhor dizia sobre Abraão, eu disse: sim, Senhor, eu quero dar mais valor a esse ramo que é o Senhor. Vamos ficar de pé. Eu quero dar mais valor, Senhor. Eu quero deixar de ser incrédula. Às vezes você não considera que Deus é fiel. Sabe? Também passa na minha mente que Deus ainda não cumpriu algumas coisas na minha vida. Também passa na minha mente que eu já fiz tanto, chorei tanto, e ainda não. Por isso que eu disse: gruda na parede. Deus é fiel e justo para cumprir cada palavra. Estou na parede. Senhor, o Senhor é fiel. O Senhor vai cumprir cada palavra que Ele disse para mim. Eu sou vencedor. Gruda na parede. Eu tenho que adorar a Deus de todo o meu ser, de toda a minha alma. Eu tenho que adorar a Deus. Eu tenho que dedicar o meu tempo um pouco para Ele. Gruda na parede. Gruda lá. Toda vez que você passar, você vai ver. Nem que for de relance, você vai ver. Isso vai inculcar em você. Eu garanto para você que a tua história muda. Quando ela começar a mudar aqui.
Quando ela começar aqui, o resto é consequência. O resto vem. O resto vem. Vem. Eu preciso ser esse sacrifício vivo. Sabe por quê? O maior sacrifício Ele já fez na cruz. Jesus já foi o sacrifício. Pronto, acabou, não precisa sacrificar. Agora quem precisa se sacrificar sou eu. E dizer para Ele: Senhor, eu quero a Tua presença. Mesmo que eu queira o mundo, mesmo que eu queira alguma coisa, eu digo sim, Senhor. Quando o Senhor disse sobre os gentios, quando Ele disse lá que Ele rejeitou o povo dele, você sabe que deu uma coisa assim, tipo, eu sou importante para Ele. Ele rejeitou o povo dele por causa de mim. Eu comecei a pensar, meu Deus do céu, como posso, sei lá, agradecer a Deus por tudo isso? Eu fui enxertada nele quando não era para eu ser nada. Ele me deu uma oportunidade de fazer de novo para Ele, de poder estar na presença dEle, sei lá, de viver alguma coisa com Ele. Ele deu oportunidade. Quando Ele fala lá, ó, eu fui achado por aqueles que não me procuravam. Você acha que seu Deus não sente dor? Você acha que Ele não sente o que você sente? Ou você acha que Ele não se entristece quando a gente diga para Ele que a gente não quer mais nada, que a gente quer morrer e tudo mais? Você acha que Ele não doeu nele quando o povo dele rejeitou Ele? Vamos pegar isso aqui na palavra e vamos dizer assim: meu Deus, se eu olhar com os olhos de mimimi, eu vou falar como Deus foi rejeitado. Deus diz lá, ó, que estendeu a mão para um povo desobediente e rebelde. Estendeu a mão. Como Ele foi rejeitado. Como Deus foi, tipo assim, tido como qualquer por eles. O que é que eu estou fazendo com isso que eu recebi dele? Também estou rejeitando? Ou eu estou dando valor para ele, como a Luana falou? Aquilo que eu dou tudo para ele é porque ele tem muito valor para mim, porque eu considero ele tudo sobre a minha vida. Quando eu dou metade, quando eu não dou nada, e estou dizendo para ele: você não é nada. Você sabe que Deus, eu falo que Deus é demais, porque quando você pensa que uma pessoa está daquele jeito, porque ela está, vem Ele e abraça, vem Ele e demonstra e fala para ele assim: calma, eu amo você, você vai voltar, calma, não precisa fazer tudo isso. E quando eu quero, Deus, não quero mais nada com ele, porque não vou orar mais, porque não vou fazer nada, porque não conhece, não quer ver. Ele vai lá, lembra ele, olha, ele está no meu ramo, ele vai dar fruto. Paciência, aguenta aí, ele vai dar fruto. Porque é a raiz que sustenta. Estela, não é você, é a raiz. Então a raiz está sustentando. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Então olha para as outras coisas e vê o que Ele está fazendo. Maravilhosas coisas. Maravilhosas. Ele diz para a gente não se gloriar porque alguém foi cortado. E até ele é um pouco grosso aqui, né? Quando ele fala, se ele rejeitou deles, o que ele não fala para a gente? Então, aproveita a oportunidade que você está tendo e adora Ele de verdade e fala para Ele: Deus, eu creio na minha promessa, e se eu ainda não acredito, Senhor, me dá uma porção generosa. Não vai... Aproveita para dizer para ele, sabe por quê?
Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Você é um ramo que está enxertado. E Ele está cultivando você. E você vai dar esse fruto. Você vai se surpreender com aquilo que vai sair, filho. Porque Deus não se esqueceu de você. Você pode chorar hoje, mas amanhã você vai sorrir. Muitos vão olhar para você e vão dizer: ei, mas eu sabia que ela era escolhida. Mas não contemplou quando passou com você. Mas não viu você chorar, não importa. Ele viu. Ele secou as lágrimas. Ele faz você prevalecer sobre todas as coisas. Você é um vencedor, querido, só pelo fato de sermos enxertados. Isso é lindo demais. Ser enxertado em Cristo, meu Deus do céu. Ei, ela passou decai, e o Senhor disse assim, ó, somos um só. Somos um só, pelo amor de Deus, somos um só. Eu estou naquele ramo. E é o ramo que me sustenta, então não importa. Mesmo que eu esteja em abalo, mesmo que aconteça alguma coisa, isso vai passar e eu vou prevalecer, porque a raiz me sustenta. A raiz vai dar o fruto. A raiz vai trazer para você os nutrientes. Como Deus está fazendo, Deus está cuidando de você nessa noite. Deus está cuidando, literalmente, tirando mesmo tudo que é de ruim aí do seu coração. E dizendo para você, você é ramo meu, você é ramo meu. E não é na sua força, é na dele, é na dele. Esse Deus é maravilhoso, que rejeitou um povo escolhido, porque já tinha em mente a minha vida, a sua vida. E Ele não rejeitou e não vai ter mais salvação. Claro que vai ter. Há um plano lá. E eles são salvos, serão salvos. Da mesma maneira que nós vamos herdar tudo junto. Por causa do ramo. Por causa da palavra. Por causa dele habitar em mim. Por causa daquilo que ele diz. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam. Eu fui achado. Você tem noção que não importa o que você faça, não importa o que aconteceu, não importa o que te aconteceu, você pode buscar a face dele. Você pode encontrar o teu Senhor. Você pode dizer para ele: Deus, eu sou gentil, mas eu faço parte do teu ramo. Senhor, eu quero, Senhor, ter fé, eu quero alguma coisa, sei lá o que eu quero, mas eu quero a tua presença. Eu quero ser enxertado, Senhor. Você está meio folgadinho aí, aperta mais, Senhor. Coloca mais no profundo aí o raminho, Senhor. Mas eu quero viver as promessas que eu recebi por herança. Porque sou filha adotiva, então eu tenho direito igual aos filhos de Israel. Eu tenho direito igual a eles, então eu quero esse direito. Eu quero viver essas promessas, eu quero viver, Senhor, a provisão. Eu quero ser próspero sim, Senhor, mesmo que meus olhos não vejam. Senhor, eu quero viver milagre, eu quero contar para eles e dizer: decai, Deus é real e Ele se faz presente. E você não tem que temer nada. Você só precisa ter fé e acreditar. Mesmo que não tenha nada na sua mente, ou que tenha uma parede, eu vou passar, porque é um Deus que vai fazer isso por mim. Mas para de recuar, para de ir para trás, para de desanimar. Você está no ramo, e esse ramo sustenta você. Eu quero que você entenda. Ninguém vai tirar você do ramo, a não ser você mesmo. A não ser que você não queira mais ficar nesse ramo. Caso contrário, irmão, nem demônio, nem potestade, nem profundidade, nem nada, nem enfermidade, nem morte te afasta desse ramo. Você está ligada para sempre nele. Para sempre com o Senhor. Para sempre. Eu vou chamar os levitas, porque a gente vai louvar esse Senhor. Como aquela mulher lá que deu tudo lá para ele. Ah, Estela, mas eu estou tão triste, tão abatida. Não importa. Você crê que Deus está operando lá? Amém. Então louva. Então louva o Senhor de todo o teu coração. Você sabe que eu estava ouvindo muito esse louvor da Damares de Sabor de Mel. E esse louvor foi quando eu me converti.
vai fazer quase 9 anos atrás. E eu falei para Deus, Deus, eu quero louvar como antes. Eu quero adorar o Senhor, porque eu acreditava e acredito nesse louvor. Eu acredito que tudo isso vai passar, Senhor. Eu comecei a louvar Ele. E eu lá pensando nele. E fui lá, não sei na onde que eu tinha que ir. Eu peguei o carro e fui lá. E aí eu ligo o rádio lá. E a radialista não fala. A fulana lá pediu Damares sabor de mel. Eu falei, Deus, é para mim mesmo. Eu vou renascer das cinzas. Você vai renascer das cinzas. Porque Deus está te levantando hoje. Deus está tirando você da sombra, do vale da morte. Porque Ele não tem, arabaçou, decanto, arabaçou, morte para você. Ele está te levantando, você não está entendendo que Ele está te levantando, sabe por quê? Você está no ramo, você não é morte, você não foi cortado desse ramo. Ele está te sustentando, é dele que está vindo a provisão. Você até pensa, arabaçou, decanto, arabaçou, que está tudo terminado. Não tem nada terminado, apenas está começando sobre a tua vida. Há um novo tempo de Deus para todos, arabaçou, decai. Há um novo tempo de Deus. Mas é necessário que você volte a adorar como antes. Quando você recebia a palavra dele e cria, e nada abalava a tua fé. Você precisa voltar a crer. Você precisa, arabaçou, decai, arabaçou, decanto, arabaçou, decai. Deus deixa coisas na nossa vida para nós voltarmos para Ele. Deus deixa abalar a nossa estrutura para a gente se voltar de novo. A Bíblia vai dizer que só Ele pode enxertar de novo no ramo. E só Ele pode tirar. E Deus está dizendo, estou enxertando, arabaçou, decai, arabaçou e decanto, arabaçou, pessoas novamente, arabaçou, decai. Arabaçou e decai, arabaçou, que arabaçou se afastou do ramo, arabaçou e decai, arabaçou, que deixou, arabaçou, decai, as coisas de Deus. Mas hoje Ele está te enxertando, arabaçou, decai, e está dizendo para ti, arabaçou, decanta, comece a louvar, comece a adorar, arabaçou, decai, arabaçou, arabaçou e decanta, arabaçou, decai, porque há algo novo de Deus chegando, há algo de Deus para a tua casa, arabaçou, decai, para a tua vida, arabaçou, decanta, arabaçou, decai, porque o ramo, tu está no ramo, mulher, arabaçou, decai, e arabaçou, decanto, arabaçou, decai, e por mais que tu penses que eu estou morrendo, que eu vou morrer, arabaçou, decai, arabaçou, a vida de Deus chegando para ti, arabaçou, decai, a vida de Deus hoje chegando, arabaçou, decanto, arabaçou, decai, para os ramos, para os ramos, para os ramos, arabaçou, decai. Deus está fortalecendo tu, arabaçou, decai, fortalecendo, arabaçou, decai, arabaçou. Tu és guerreiro do Senhor, tu e arabaçou, decai, tu és, arabaçou, decanto, arabaçou, decai, está na raiz, diz o Senhor, arabaçou, decai, arabaçou e decanto, arabaçou, decai, e Deus diz a voz, arabaçou, decai, não é tua força, e a partir de hoje, tu vai ver, arabaçou, decanto, arabaçou, arabaçou, decai, vai ser da água para o vinho, diz o Senhor, vai ser da água para o vinho, arabaçou, decai, porque tu está no ramo, arabaçou, decai, e eu sou a raiz, e eu sou, arabaçou, decai, quem sustenta tu e a tua casa, diz o Senhor, arabaçou, decai, Senhor, arabaçou e decai, arabaçou, arabaçou e decai, arabaçou, decai, arabaçou e decanto, arabaçou, arabaçou e decai. Deus está derramando porção de fé neste lugar, arabaçou, decai. Deus está, arabaçou, decanto, arabaçou, dando fé, arabaçou, decai, porque é um dom de Deus, diz o Senhor. Ei, arabaçou, vem de mim, arabaçou, decai. Deus está levantando, Deus está tirando, arabaçou, decai, o desânimo, Deus está tirando a angústia, Deus está tirando, arabaçou, decai, arabaçou e decanto, arabaçou, decai, e dando fé, porção de fé para tu, pequeno, arabaçou. Tu não vai nem se arabaçou reconhecer, porque tu vai dizer, meu Deus, arabaçou, decai, o Senhor me tocou nesta noite, o Senhor, arabaçou, decai, mudou, é algo por dentro, arabaçou, decai, que Deus está operando pessoalmente. Tu pediu, arabaçou, decai, tu pediu, arabaçou, dei, arabaçou, Senhor, que seja o Senhor, que seja o Senhor,
nesta noite, Rabassodecai. Fala, Senhor, fala comigo, porque eu não aguento mais, Rabassodecai. E Deus diz a voz, mulher, Rabassodecanto, Arabassodecai, e Arabassodecanto, Arabassodecai. Muitos vão te ver no palco, Arabassodecai, em cima do púlpito, Arabassodecai, e vão dizer que tu era escolhida, Arabassodecai. Muitos que não contemplaram, muitos que não te choraram, Arabassodecai, choraram contigo, vão ter que ver, mas não vão participar da tua vitória, diz o Senhor, Arabassodecai. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Pai, eu creio, Arabassodecai, Arabassou. De Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas.